É só que as pessoas confundem um pouquinho sobre alimentos que dão saciedade e alimentos que inibem apetite. É totalmente diferente, tá? Quando a gente fala sobre inibidor de apetite, é um componente que vai ter alguma ação química que vai tirar a sua fome. Existem alguns alimentos que a gente pode utilizar que vão dar uma inibida no apetite. Por exemplo, cafeína, o café tem potencial de inibir o apetite, mas aí é uma questão química e não de saciedade. É diferente. Por exemplo, a canela. A canela tem alguns componentes químicos que podem diminuir o apetite, mas por uma ação química de um componente que contém na canela. A pimenta também é um inibidor de apetite natural, mas por ação química. Então não confundam alimentos que inibem apetite com alimentos que vão aumentar saciedade. Então lembrem-se, quando a gente fala sobre saciedade, são alimentos que diminuem a velocidade tem uma velocidade de digestão mais lenta e vai fazer com que o estômago demore mais tempo para ser esvaziado. Tudo bem? Então, é processo digestivo e os inibidores de apetite têm ação química. Então, não confundam isso. E dentre esses alimentos, nós temos vários tipos de alimentos. A gente tem que separar por grupos os alimentos que vão aumentar a saciedade. Então, quais tipos de alimentos vão aumentar a saciedade e vão demorar mais para serem digeridos e, consequentemente, você vai demorar mais tempo para ter fome? Primeiro, a gente tem que pensar, as gorduras. As gorduras boas, elas têm uma velocidade de digestão muito lenta. Por exemplo, as gorduras podem demorar de 4 a 6 horas para ter uma digestão completa. De 6 a 8 horas para ter uma digestão completa. Quando a gente pega as proteínas é o segundo grupo que vão aumentar a sua saciedade, que vão demorar mais tempo para ser digerida. As proteínas podem demorar de 2 a 4 horas para acontecer toda a digestão. E os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, eles demoram de 1 a 2 horas na digestão. Então, tudo bem. Agora você já tem uma noção que você tem que introduzir gorduras boas, que a digestão vai ser mais lenta e, consequentemente, você vai demorar mais tempo para ter fome. Quem nunca aí foi no churrasco? No churrasco você come carne com gordura. Você come churrasco no almoço, você está até de noite sem fome. Porque demora muito tempo para essa digestão acontecer. Tudo bem? Então demora um tempinho, certo? Quando a gente associa, então, numa alimentação, você associa gorduras boas, proteínas de qualidade, você vai ter muito mais saciedade. Vou dar um comparativo aqui para você entender sobre saciedade e sobre tempo. Quando você pega um pão francês que você come aí no seu café da manhã, ele demora em torno de até 30 minutos para acontecer a digestão dele. Agora, se você comparar a digestão de um pão francês até 30 minutos e um pão 100% integral, a digestão do pão 100% integral é em torno de 2 horas. Olha a diferença. Se você acorda de manhã, então, come um pão branco, rapidinho você está com fome. Agora, se você come um pão 100% integral, você vai demorar mais tempo para ter fome novamente. E aí, se você demora mais tempo para ter fome, você não vai querer comer tanto. Estudos mostram que se você acrescenta em todas as refeições alimentos com velocidade de digestão mais lentos, como gorduras, proteínas, as fibras, carboidratos complexos, as chances são que você começa, aos poucos, de acordo com os hábitos de vida, reduzir em torno de 30 a 40% o consumo de calorias num dia. Vamos pensar, você ir num dia comum, acorda de manhã, come pão doce, depois no meio da manhã você já vai estar com fome, não consegue segurar até o horário do almoço. Aí você vai e come a bolachinha, que é farinha de novo. Depois você vai no almoço, come arroz, feijão, batata, macarrão. E aí depois você vai, tá com fome rapidinho de novo. Se você tem mais fome durante o dia, você consequentemente vai acabar tendo um consumo energético muito maior. E você consumindo esses alimentos com potencial de digestão mais lento,
você vai demorar mais tempo. Você aguenta ficar, por exemplo, do café da manhã até o almoço sem se alimentar. Você aguenta ficar do almoço até um café da tarde ali às 4h30, 5 horas. Você consegue segurar depois até o jantar. Então, olha, essa questão de comer de 3 em 3 horas é uma estratégia alimentar que pode ser empregada, mas não é necessária para o emagrecimento. Só que para você aguentar a não comer de 3 em 3 horas, você precisa introduzir esses alimentos que dão mais saciedade. Então vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que vocês podem introduzir aí no seu dia a dia. Vamos separar por grupos. Então, o grupo das gorduras. Dentre as gorduras, nós temos as gorduras boas, que seria interessante que vocês introduzissem em todas as refeições. Né? Claro que eu não estou aqui para falar quantidade, porque cada mulher vai ter uma característica. Cada pessoa que está aqui hoje nessa live vai ter uma quantidade específica de gordura a ser consumida no dia. Então nós temos abacate, que é fonte de fibra e gordura. Aí nós temos óleo de coco, banha de porco, azeite, as oleaginosas, que são as castanhas. Esses são exemplos de fontes de gorduras boas que vão aumentar a saciedade e vai ter uma velocidade de digestão muito mais lenta. Vamos falar agora do grupo das proteínas. Do grupo das proteínas, aí nós temos as proteínas vegetais e nós temos as proteínas de origem animal. As proteínas de origem animal têm uma digestão muito mais lenta do que as proteínas de origem vegetal, ok? Então, olha só, se você consumir carne, ovos nas refeições, a digestão também vai acontecer de forma muito mais lenta. Sem contar que a carne não é só proteína, a carne também contém gordura ali dentro. E, consequentemente, a digestão vai ser muito mais lenta e você vai ter muito mais saciedade. Só que, dentre as proteínas, vocês perguntam, tá bom, doutor Renan, então eu posso colocar o whey protein? O whey protein, para quem não sabe, é aquela proteína em pó, né? Você vai naquelas lojas de comprar produto de maromba para ganhar massa muscular. Muita gente, você vê, o pessoal leva shake ali de proteína, aquele pozinho que leva depois do treino e toma, aquilo lá é o whey protein, proteína do soro do leite. Então, o whey protein é uma opção para dar mais saciedade? Não é, porque o whey protein ele foi feito para ter uma absorção muito rápida. O whey protein, se você tomar ele só com água, ele absorve ali em 15, 30 minutos no máximo, já aconteceu a absorção desse whey protein. O whey protein, então, não é uma boa opção pensando em aumentar a saciedade. Tudo bem? Bom, pensando ainda agora Vamos falar agora sobre carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, onde a gente encontra o carboidrato na sua forma natural, batata doce, mandioca, o inhame, são carboidratos que dentro dele ali contém fibras. Então vai ter uma velocidade de digestão muito mais lenta, o corpo trabalha mais para digerir esses carboidratos. Quando você compara a farinha branca com a farinha integral, como eu mostrei para você, a velocidade de digestão de um pão branco, um pão francês, é até 30 minutos. E a velocidade de digestão de um pão 100% integral é em torno de 2 horas. Olha a diferença de velocidade de digestão. Por isso que eu digo, se você começa a ter uma seletividade dos alimentos que você coloca em cada refeição, se colocar um pouquinho de gordura de qualidade, carboidrato complexo, rico em fibras, proteína ali dentro, você pega lá, por exemplo, uma fatia de pão 100% integral, o ovo preparado ali na banha de porco, com um fiozinho de azeite, que é uma fonte de gordura. E o próprio ovo já tem a gordura saturada da gema, que vai ter uma velocidade de digestão mais lenta também. Então aí você tem uma alimentação super nutritiva, com todos os nutrientes que você precisa, claro, todos pensando em carboidratos, proteínas e gorduras, e vai te dar saciedade. Você consegue segurar até o almoço ou próximo do almoço sem se alimentar. Olha a importância dessa estratégia de pensar nesses alimentos, na sua qualidade, para acontecer o seu emagrecimento. Muitos profissionais ficam se baseando na alimentação somente na quantidade de calorias. Ah, não, pode comer um bombonzinho, que não tem problema. Você vai conseguir emagrecer. Só que esse bombonzinho absorve muito rápido, aumenta a insulina.
quando dá pico de insulina, consequentemente, rapidinho você vai ter fome. Temos então que pensar em todos esses alimentos, ok? Dentre os carboidratos de qualidade, então nós temos esses que eu acabei de citar para vocês. Vamos repetir. Batata doce, mandioca, inhame, aí nós temos as farinhas integrais, até farinha de trigo 100% integral. Claro, tem glúten, é saudável? Não, não é. Claro, se você conseguir optar por outras farinhas integrais, muito melhor. Temos vários outros tipos de carboidratos complexos, né? Aí temos a mandioquinha, a baroa, né? Dependendo do lugar onde você tiver, a macaxeira, a aipim. E olha, nós temos outros componentes que são fundamentais pensando em saciedade, que são as fontes de fibras. As fibras, nós temos as fibras solúveis e as fibras não solúveis. Dentre as fibras solúveis, nós temos várias que não são digeridas, que elas vão ajudar ali, tanto na saúde intestinal, a formar as suas fezes de qualidade, e a digestão das fibras é muito mais lenta. Quer dizer, grande maioria das fibras nem são digeridas. Consequentemente, vai dar mais saciedade, vai diminuir a velocidade de esvaziamento do seu estômago, e aí você vai ter uma sensação, né, de ficar mais cheia por um tempinho maior. E aí nós temos fibras que podem ser introduzidas, né, carboidratos e fibras juntos. Aveia, que é uma fonte de carboidrato, mas grande parte do carboidrato dentro da aveia é em forma de fibra. Da aveia é em forma de fibra. Aí nós temos o psyllium, que pode ser introduzido, incrível, riquíssimo em fonte de fibras. E nós temos, né, as sementes também, chia, linhaça, que são, nós temos o amaranto, que são componentes a serem introduzidos na sua refeição, na sua alimentação, no seu dia a dia, que são riquíssimos em fibras, têm velocidade de absorção, digestão muito mais lentos e vão dar essa sensação de saciedade, controlando a sua compulsão alimentar. Mas pensando ainda em fibras, a gente tem que pensar nos vegetais. Se você consome fruta com casca, por exemplo, o caso da maçã. Na maçã, na casca da maçã, contém a pectina. A pectina é uma fibra que também vai te dar bastante saciedade. Muita gente fala assim, Torrinão, como maçã me dá um fundo no estômago. É porque você está querendo comer só uma maçã a tarde inteira e achar que ela vai suprir todas as suas necessidades e vai matar sua fome. Não, não é bem assim. A maçã pode ser introduzida ali como um lanchinho ou na sua refeição e ela vai ajudar sim por conta da pectina que ela contém. Então, fruta que for possível ser consumida com casca, melhor. Mas aí que entram as folhas. As folhas, elas têm duas funções em ajudar na saciedade. Por que eu sempre peço para acrescentar folhas nas principais refeições? Por quê? As folhas, riquíssimas em fibras. A velocidade de digestão vai ser mais lento. E para você comer, para você engolir a folha, você tem que fazer uma coisa muito simples que você faz o tempo todo, a hora que você está comendo, só que de uma forma mais lenta, que é mastigar. Ninguém consegue comer a folha sem mastigar. Por isso que é interessante sempre introduzir folhas nas refeições. Primeiro, por causa das fibras, e segundo, porque você automaticamente vai aumentar as vezes que você vai mastigar aquela refeição para que você consiga engolir essa folha que você colocou ali no seu prato de comida, por exemplo. Ok? Então aí nós temos uma gama de alimentos que nós acabamos de falar, que vão aumentar a sua saciedade e passe a introduzir esses alimentos nas suas refeições. Doutor Renan, mas qual a quantidade exata que eu vou precisar introduzir de óleo de coco, de banha de porco, de azeite, de carnes, de ovos, de castanhas, de abacate, de sementes, de folhas? Olha, eu não tenho como prescrever aqui para vocês. Uma dieta, uma quantidade, tudo bonitinho. Não tenho como. Tá? Porque nós temos aqui agora praticamente 400 pessoas em todas as plataformas assistindo, mas você sabe o que é alimentação saudável. Então começa a introduzir. E aí, fala assim, Torrinão, mas como que você então começou a observar a diferença
que esses alimentos fazem quando a gente fala sobre emagrecimento? Olha, um dos grandes vilões, qual o maior vilão para você fracassar no seu emagrecimento? Sabe qual é o maior vilão? Ansiedade e compulsão. Só que a ansiedade e compulsão, ela está ligada a um fator também da fome emocional. Só que imagina, se você começa a se educar e está sempre ali se sentindo saciada, aos poucos você começa a instalar novos hábitos. E aqueles hábitos de comer muito, em grande volume, em grande quantidade, várias vezes, você começa a deixar de lado. Porque aos poucos, com esses hábitos novos, você vai reinstalando uma nova rotina na sua vida. E aí esses picos de compulsão relacionados à ansiedade que você tem vão diminuir. Tudo bem, existem fatores externos à ansiedade. Tá estressado em casa, tá com excesso de trabalho, tá, enfim, coisas do seu dia a dia, da sua vida, tá com depressão, algum trauma que você sofreu que te causa essa ansiedade. Mas você vai ver, a partir do momento que você começa a se sentir mais saciada, essa ansiedade você acaba não buscando tanto assim a comida como você buscava antigamente. Aí você fala assim, Renan, tudo bem, né? Como então que eu vou introduzir esses alimentos? Se eu te perguntar, o que é alimentação saudável e o que não é alimentação saudável? Você sabe diferenciar. Eu dei muitos exemplos aqui de proteínas, de carboidratos, de gorduras boas que já podem ser introduzidos aí na sua rotina. Claro, não estou aqui para falar sobre quantidade. E quando a gente fala de emagrecimento, a quantidade também é importante, porque você tem uma quantidade energética para ser ingerida. Senão você poderia, vou fazer dieta de gorduras e proteínas e comer à vontade. Você não vai emagrecer, porque o seu corpo tem uma quantidade de calorias que precisam ser consumidas no dia a dia. Se você extrapolar, por mais que sejam alimentos saudáveis, e você extrapolar essa quantidade de calorias que seu corpo precisa, você não vai emagrecer. Porque o emagrecimento, ele tem todo um componente hormonal, metabólico dessa alimentação, e tem todo um componente também de gasto energético. Você tem que consumir menos calorias do que você gasta. E uma das estratégias para você consumir menos calorias é introduzindo alimentos que vão te dar mais saciedade. E aí você consegue ter um controle melhor da sua alimentação. Ok? Então, olha, entendido isso, fala assim, Renan, mas quais os benefícios desses alimentos? Primeiro, alimentos ricos em fibras, probióticos, pré-bióticos, funcionam ali de alimento, de nutriente para os micro-organismos que vivem ali no nosso intestino, que vão ajudar no nosso sistema imunológico, no nosso emagrecimento, saúde, lutar contra doenças autoimunes, proteger, nos blindar. E para esses micro-organismos serem fortes, saudáveis, precisa de fonte de fibra. Como é o caso dessas fibras que eu acabei de falar para vocês, que eu dei os exemplos. E entendendo a importância desses alimentos, para você emagrecer e para você ganhar massa magra, você precisa de um consumo adequado de proteínas. Para você produzir os seus hormônios, você precisa de um consumo adequado de gorduras. Então, olha só, você que está aí achando que o segredo para emagrecer é cortar a gordura da dieta, você está muito errada. Gordura é importante, desde que gorduras de qualidade, gorduras boas. Antônio, mas a banha de porco é uma gordura saturada. Ela não é uma gordura maléfica? De jeito nenhum, isso já caiu por terra. A gordura saturada, ela é saturada, ela não vira mais nada. Agora, essas gorduras vegetais que você utiliza, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, essas gorduras, elas sofrem processos químicos. Primeiro, toda gordura em seu estado natural, ela é sólida. E para a indústria transformar esse tipo de gordura numa gordura líquida, passa por um monte de processo químico, estratificações ali, que acabam transformando essa gordura numa gordura maléfica para a sua saúde. Mas nós não estamos aqui para focar nesse assunto sobre gorduras. Né? Tem um vídeo lá no canal do YouTube onde eu falo tudo sobre gorduras. Depois vocês acessam lá, as gorduras boas. Entendido isso,
você só vai ter benefício de uma alimentação dessa. Vai ter saciedade, vai consumir gordura boa, que ajuda na produção dos seus hormônios. Vai consumir proteínas, que ajuda na construção de fibras musculares e ajuda no emagrecimento, porque para emagrecer você precisa consumir proteínas. E carboidratos de qualidade. Carboidrato vai te dar energia e, claro, esses carboidratos complexos também têm uma velocidade de digestão mais lenta. E eu te pergunto, quais os benefícios você vai ter com uma alimentação dessa? Né? Saúde. O que você está buscando. Eu sei que você está aqui querendo aprender sobre emagrecimento, mas eu quero que vocês saiam daqui, que eu sempre falo para as minhas alunas, vocês querem emagrecimento, mas eu quero que vocês saiam com o máximo de saúde. De nada adianta eu chegar aqui e te dar uma estratégia milagrosa de tirar sua fome, de tirar seu apetite, sendo que essa estratégia não está te proporcionando saúde e emagrecimento. Começa a introduzir isso tudo que eu falei, olha só. Eu falei aqui pelo menos uns 20 tipos de alimentos que vão te dar saciedade, desde que você saiba colocá-los ali da forma correta, tá? Aí eu falo assim, tá bom, doutor Hernando, introduzir esses alimentos vão tratar os problemas, o porquê que eu não consigo emagrecer? Não. Aí é um pouco mais complexo. Se você não consegue emagrecer, não é só pelo fato de você ter muita fome e você acabar descontando na comida. Você tem que descobrir quais problemas você tem. Descobrindo e tratando a sua base hormonal metabólica. Fazendo exames, entendendo seus sintomas, se você tem problema de tireoide, resistência insulínica, se você mulher aí está acima dos 80 quilos, saiba que você já tem resistência insulínica. Esses alimentos vão ajudar nessa questão de resistência insulínica, mas às vezes precisa de tratamento. Esses alimentos não vão tratar a base hormonal metabólica, os problemas que estão aí escondidos em você, que bloqueiam o seu emagrecimento, mas já é um passo à frente para um dos pilares do emagrecimento. A alimentação é um dos pilares do emagrecimento. A mudança de mentalidade, sim, mas lembrem-se do principal. De nada adianta tudo isso se você não cuidar do que bloqueia você ir no mais profundo da sua saúde, que são os seus hormônios. E não existe mulher acima do peso que não tenha algum probleminha aí, que não esteja com alguma desregulação, alguma disfunçãozinha que precisa ser corrigida. Pelo menos eu nunca vi, tá? E olha, você fala assim, tá bom, quais as outras vantagens desse tipo de alimentação? Melhora cabelo. Se você introduz uma alimentação rica em fibras, proteínas de qualidade em todas as refeições, fonte de fibras, nutrientes, gorduras boas, melhora cabelo, melhora a pele, melhora a unha, melhora o humor, melhora a energia, disposição, microbiota intestinal, funcionamento intestinal. Olha quantos complexos são otimizados no seu corpo pelo fato de você pensar apenas em alimentos que vão te dar saciedade. E tá tudo conectado. É como um dominó. Então, tanto de pecinha ali, uma atrás da outra, você melhora uma, pum, tudo vai em cascata, vai melhorando todo mundo. E aí você pergunta, doutor Renan, tá bom, mas eu não gosto de nada disso que você acabou de falar. Eu preciso obrigatoriamente desses alimentos para eu emagrecer? Olha, gente, alimentação saudável é alimentação saudável. Se você quer emagrecer, você precisa de alimentação saudável. E esses alimentos é alimentação saudável. Ah, doutor Renan, mas eu só gosto de pizza, pão, lanche e arroz, lasanha, massa. Então eu sinto muito. Talvez você ainda precisa voltar algumas aulas sobre mudança de mentalidade antes de querer uma mudança total da sua vida, da sua saúde, do seu corpo, da sua autoestima. Porque com essa mentalidade, achando que vou ter que parar de comer tudo que eu gosto, com essa mentalidade atrasada, não dá mais. A gente já sabe o impacto negativo de todo esse tipo de alimentação na sua saúde, no seu emagrecimento. E claro, não vão te dar saciedade. Quanto mais você come carboidrato simples, alimento porcaria, alimento lixo, mais você vai ter fome, compulsão, inflama, fome, compulsão, dependência química desses alimentos. E aí, vamos falar então, olha só, vocês falam assim, doutor Renan, então por onde começar? Existe alguma contraindicação desses alimentos? Sim, existem.
Paciente renal tem que ter dieta personalizada e esses alimentos ricos em fibras, nutrientes, em proteínas, não podem ser pensados para um paciente renal crônico. Existem outras situações, por exemplo, um diabético. Falar para o diabético se entupir de carboidratos, por mais que seja complexo, não pode, tem a quantidade exata. Falar para uma pessoa, uma mulher que já tirou a vesícula, falar assim, olha, a partir de agora a sua alimentação vai ser só gordura. Talvez ela vai ter um desconforto, talvez o intestino vai soltar um pouquinho. Temos essas particularidades e temos que pensar de forma individualizada para cada um, ok? Então, olha, você então já sabe como introduzir, quais os tipos de alimentos introduzir para aumentar a sua saciedade, fontes de gorduras e proteínas e fibras em todas as refeições. E lembrem-se do principal para aumentar a saciedade, mastigação. Porque se você não mastiga os alimentos, enquanto você está mastigando, o estômago, o sistema gastrointestinal se prepara para receber essa comida. Ele se prepara. Só que se você come muito rápido, ele demora, porque até ele processar que você está ali, que está chegando o alimento, demora um pouquinho. Então, dica, mastigação, introduzir esses alimentos. A partir do momento que você comeu esses alimentos, vamos supor, você fez um prato ali lindo, com gorduras boas, proteínas boas, fonte de fibra, salada, folhas. Você acabou de comer, almoçar, e ainda continua com fome, o que eu dou a dica para vocês? Esperem de 15 a 20 minutos. Tenha um pouco de paciência. Não vai... ainda estou com fome, doutor Renan. Vou lá servir outro prato de comida. Não faz isso. Tenha um pouquinho de paciência. Espera em torno de 15 minutinhos. 15 minutinhos depois que você come, é o tempo para a grelina, que é o hormônio da fome, ser inibida. Exatamente. Tenha paciência. Você tem que ter disciplina, mas você tem que também ter paciência. Você está no início de tratamento e você sente fome. Come, espera 15 minutos, que eu tenho certeza que sua fome vai passar. Se depois de 15, 20 minutos você ainda continuar com fome, aí você pode até comer mais alguma coisinha. Mas espera 15 a 20 minutos que a grelina, que é o hormônio da fome, vai ser inibida. Aí o cérebro manda o comando, opa, chega o comando lá no cérebro, leptina, que é o hormônio da saciedade, chega, se liga e fala assim, opa, não precisamos de comida, estamos alimentados. E a sua fome vai passar, vai ficar muito mais fácil. Certo? Vamos falar agora, eu quero falar alguns suplementos. Eu falei sobre alimentos que dão saciedade. Vamos falar sobre alguns componentes que podem ser manipulados, que são fitoterápicos. Eu não estou aqui para fazer prescrição, mas eu vou falar alguns deles. Vamos lá. Fitoterápicos que podem ser manipulados ou comprados em lojas de produtos naturais para aumentar a saciedade. Nós temos Morosil. Morosil é retirado da casca da laranja moro. É um componente que tem potencial termogênico e diminui a compulsão alimentar e vai te dar mais saciedade. Morosil pode ser introduzido em torno de 200 a 250 miligramas antes de almoço e de jantar. Nós temos o Slendesta. Slendesta é muito legal. É uma substância retirada da batata, uma batata inglesa, uma batata dos Estados Unidos, Russet Nougat. Acho que é assim que fala. Russet Nougat, não sei. É um nome francês. Essa batata tira esse componente, chama Slendesta. O Slendesta, ele diminui a velocidade, o esvaziamento gástrico e ele vai dar mais saciedade, ele atrapalha a absorção de carboidratos que você consome. Tudo bem? O Slendesta tem doses muito variadas, então não vou falar aqui para vocês. Nós temos o cromopicolinato, que ele também vai te dar mais saciedade, diminui a vontade de doce. Nós temos a faseolamina e a cassiolamina, que também atrapalham a absorção de carboidratos, vão dar mais saciedade, faseolamina e cassiolamina. Nós temos o amido resistente de milho. O amido resistente de milho, não é amido de milho que você compra aí, não. Não é aquela caixinha amarela, maisena não, tá, gente? É amido resistente de milho. O amido resistente de milho, ele
é um componente... Todos esses componentes são caros, tá? Não são baratos, não vou mentir para vocês. O amido resistente milho você pode colocar ele no preparo dos alimentos. Você vai fazer uma sopa, você coloca ali uma colher dele. E ele é uma fibra que ele é um componente que tem uma velocidade de digestão muito lenta. E aí vai te dar muito mais saciedade e, consequentemente, você não vai conseguir comer tanto. É bem interessante. Você pode até colocar em shakes ele. Coloca ali o amido resistente e aí você vai ficar saciada por mais tempo, tá bom? Ele retarda o esvaziamento do estômago. Bem legal. E nós temos o triglicéride de cadeia média, o TCM. O TCM é o triglicéride de cadeia média retirado ali do óleo de coco, a principal parte ali do óleo de coco. E o TCM, ele é uma fonte de gordura, basicamente, que vai ter função de dar energia e também saciedade, ok? Então temos esses componentes e todos os alimentos que foram falados aqui nesse encontro hoje para vocês. Mas vamos lá. Você fala assim, doutor Renan, então introduzir tudo isso eu vou emagrecer? Não vai emagrecer. Só com tudo isso que eu falei. Já é um grande passo na mudança eterna dos seus hábitos de vida. Mas, se você não fizer toda a estratégia de ciclagem de dieta, porque sempre tem que estar trocando de dieta, porque o seu corpo se adapta a isso. Não adianta também você ficar sempre com a mesma alimentação, por mais que seja saudável, alimentos que dão saciedade, se você não trocar de estratégia periodicamente e fazendo estímulo diferente, para que o seu corpo demore mais a se adaptar à alimentação que você está fazendo e tenha um emagrecimento mais contínuo. Esses alimentos ajudam, porque vão te ajudar a controlar a fome. Mas eles não vão resolver o principal, que é a base hormonal metabólica. Então entenda, você tem que buscar ajuda profissional, entender quais problemas você tem, ter a prescrição de tratamento para você, indicada para cada sintoma, para cada distúrbiozinho encontrado, e aí ter toda essa alimentação pensada. Mas você já pode começar a aplicar tudo isso aí no seu dia a dia, a partir de amanhã, no seu café da manhã. Então de nada adianta, eu como só uma bolachinha de água e sal de manhã. Tudo bem, você está comendo pouco, mas é uma alimentação que não te dá saciedade, que vai aumentar sua insulina, que vai aumentar tecido de gordura, e você não vai ficar feliz comendo pouco e daqui a pouco está compulsivo e descontando na comida. É preferível você comer bem, saudável, com uma alimentação que vai ser nutritiva, repor nutrientes, proteínas, gorduras boas e te dar muito mais saciedade, te auxiliar nesse emagrecimento, ok?